teve alguma dúvida na prescrição de termogênico de pré-treino para o seu paciente que faz musculação? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar isso de uma vez por todas. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre doutor em Fisiologia Humana pela USP e nesse canal eu ensino nutrição baseada em ciência. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes para determinar se realmente a utilização desse termogênico no paciente que, por exemplo, pratica musculação. Lembrando que nós podemos pensar em vários tipos de termogênicos para vários tipos de praticantes de atividade física, exercício físico especialmente, né? Seja ele um paciente desportista ou também um paciente que é um atleta. Mas atenção, olha só, tem um paciente que eu vou te contar agora que ele utilizou um pré-treino com cafeína e não deu muito certo. O que isso quer dizer? É um paciente que nunca teve muito costume de tomar muita cafeína, muito café ou alimentos que tenham cafeína na sua composição. E de repente ele falou, bom, eu quero consumir um pré-treino, algo para dar um gás maior no exercício, na musculação. E ele passou a utilizar um pré-treino com cafeína. E ele se sentiu muito mal. Aquele paciente ficou com aquele sintoma de ansiedade, de angústia, o coração batendo demais, aquela taquicardia muito intensa, que realmente, além de ser um prejuízo de saúde realmente para esse paciente, mas também um prejuízo em desempenho esportivo, um prejuízo numa questão de musculação. Ou seja, é importante avaliar se o seu paciente tem esses sintomas. Seja uma certa angústia, uma irritabilidade, insônia, fiquem atentos em relação a isso. Por quê? Nós temos diferenças em relação à metabolização à cafeína. Então, nós apresentamos uma metabolização que normalmente acontece no fígado, afinal, nós temos uma enzima especial, que é a enzima chamada de CYP1A2. CYP1A2. Essa proteína, essa enzima, ela é fundamental para a metabolização da cafeína. Ou seja, algumas pessoas apresentam essa CYP de modo adequado, ou seja, consequentemente, consomem a cafeína por um café, por algum alimento que tenha cafeína, ou até mesmo um suplemento alimentar, né, alguma dose maior de cafeína, e não tem nenhum tipo de problema. Aquela pessoa que consome um cafezinho vai até dormir de repente, não tem nenhum problema em relação a essa metabolização. Porém, nós temos alguns pacientes que consomem, seja café ou cafeína em outros produtos, ou também cápsulas, que apresentam uma metabolização muito baixa. São chamados de metabolizadores lentos. Nós temos então duas classificações: pessoas que metabolizam rápido e pessoas que metabolizam de modo mais lento, ou seja, isso é muito particular de acordo com cada paciente. E aquele paciente que não pode tomar cafezinho ou que se sente muito angustiado quando toma um café ou algum tipo de produto que tenha cafeína na sua composição. Então, atenção a isso. Isso é preocupante numa questão de saúde, está mais correlacionado com AVC, com episódios cardíacos não interessantes e até mesmo rendimento esportivo mais reduzido, com uma redução do rendimento esportivo também. Ou seja, veja aqui, né, que nós temos essa alteração que é genética, nós temos um polimorfismo. O que significa isso? Lembra lá da escola que nós temos aquelas letrinhas do DNA, A, T, C, G, lembra disso? Acho que sim, né? Então, nosso DNA é formado de várias letrinhas juntinhas umas das outras. Ou seja, cada letrinha dessa, ou várias, na verdade, centenas de letrinhas dessas, acabam formando um gene. Todo gene tem uma sequência de centenas de letrinhas. E esse gene vai dar origem a uma proteína, que no caso pode ser essa enzima CYP1A2, que é a enzima que metaboliza a cafeína. Ou seja, nós temos várias letrinhas combinadas entre si no gene da CYP1A2. E o que acontece é que nós temos um polimorfismo de um único nucleotídeo, de uma única letrinha alterada. E qual que é essa alteração? Vejam que na posição das letrinhas dos nucleotídeos, 163, 163, nós temos a alteração de uma letrinha A para uma letrinha C. E esse é um polimorfismo que altera a metabolização dessa cafeína, que altera a função dessa enzima. E olha só, nós temos, lembra lá da escola também? Então você fazia assim, cor do olho da criança. O pai tem cor de olho azul, a mãe tem o olho castanho. Então o pai é azinho, a mãe é azão. Vamos combinar azão com azinho, etc. Lembra disso da escola? Aquela tabelinha assim que vocês faziam? Todo mundo fez isso.
Aqui é a mesma coisa, ou seja, uma letrinha vem da mãe e uma letrinha vem do pai. Nós temos o genótipo aqui formado desses indivíduos, alelos, na verdade, que estão presentes ali. Então, nós temos para cada gene esses alelos, que é um do pai e um da mãe. Ou seja, essa pessoa, se ela tem esse alelo A, ela metaboliza super bem, não tem nenhum problema em relação ao consumo de cafeína. Se ela tem esse alelo AC, consequentemente, ela já não tem uma boa metabolização mais lenta. Se ela tem, então, CC, ela metaboliza muito pior ainda, ou seja, uma pessoa que não pode realmente consumir a cafeína porque ela terá efeitos adversos. E aí, nesse caso, mais uma vez, o prejuízo é em saúde e também em rendimento esportivo, ou seja, pensando nesse paciente que pratica musculação, ele pode reduzir as séries, as repetições, o que não é interessante, claro. Ou seja, a cafeína é super interessante como recurso ergogênico para pessoas que metabolizam muito bem. Então, claro, a cafeína é incrível. Porém, para esses pacientes que metabolizam lento, ela não é interessante. Então, atenção a isso. Para que você saiba como que o paciente tem ou não tem essa alteração, somente um teste genético. Então, você vai solicitar um exame genético para avaliação desse polimorfismo. Mas, se o seu paciente não pode pagar por isso, porque realmente é mais carinho, os sinais e sintomas podem ser interessantes. Então, o paciente não dorme com cafeína, o paciente fica irritado, taquicardia, já é um bom sinal, justo, né? Você vai reduzir a cafeína ou realmente abolir a cafeína. Vejam só, que para isso, nós temos aqui um resultado genético de uma paciente minha, onde ela tem o genótipo AC. Lembra que o adequado era AA. Se é AC, já não é tão bom. Então, ela tem uma certa sensibilidade genética aqui à metabolização à cafeína. Então, assim a gente consegue comprovar esse efeito. E aí, para que você saiba um pouquinho mais sobre isso, vejam que nós temos vários tipos de testes genéticos para várias condições clínicas, esportivas, estéticas e por aí vai. E a minha dica para você hoje é que você busque informações em sites, em laboratórios que façam esses testes. Tem vários, tá? Eu trouxe 2 aqui como exemplo para você. Por exemplo, nós temos aqui Testify, que traz pra gente. Tem vários testes também dentro da Testify. Esses são 2 apenas que eu estou te mostrando aqui. Teste genético esportivo e nutrigenético. Cada um deles traz uma gama de genes que são avaliados. Dica, entra nesses sites, faz o seu cadastro como profissional, seja nutricionista, médico, fisioterapeuta, etc. Que você olha ali, que você se cadastre e eles te mandam vários tipos de encartes, de materiais para que você conheça mais como é feito o teste genético. E é bem simples, né? O seu paciente pode fazer em casa, entrega em casa o kitzinho, ele faz um esfregaço aqui na região interna da cavidade oral e manda para o Sedex, para o Botoboy. Consequentemente, tem um resultado para si. Vejam que não é só isso que acontece, nós temos outras alterações genéticas também que acontecem em nossos pacientes. Eu vou te mostrar um pouquinho mais agora. E vejam que essa também está correlacionada com a questão da cafeína. Ou seja, o meu paciente e o seu também pode ter uma alteração em 2 tipos de genes diferentes e ambos estão associados com a metabolização, com a ação também da cafeína. Ou seja, além disso, nós temos algumas alterações que acontecem não apenas naquele gene que nós falamos do CYP, né, da CYP1A2, mas também em outra correlação relacionando a cafeína. Então, o efeito da cafeína aqui pode estar um pouquinho prejudicado. Ou seja, seu paciente pode ter alteração na metabolização hepática, mas também em outro território que eu vou te mostrar agora. O que acontece? Nós temos aqui um receptor de adenosina. Então, o gene que produz, que codifica esse receptor de adenosina é chamado de ADORA2A. E o paciente pode apresentar uma alteração, por exemplo, nesse gene que está associado com o receptor de adenosina. E é mais ou menos assim. Nós temos aqui 2 componentes. Nós temos adenosina no receptor A2 e dopamina no seu receptor D2. Ambos estão bem pertinhos, porque eles têm uma correlação, eles têm uma associação entre si. Eles dependem basicamente um do outro. E o que acontece em relação à cafeína? Toma cafeína. A cafeína vai, consequentemente, antagonizar, bloquear o efeito da adenosina que estaria ligada aqui. Só que a cafeína antagonizou, bloqueou o efeito da adenosina.
E com relação a isso, a resposta que acontece é que nós temos mais dopamina conectada. Qual seria o efeito? Sem cafeína, eu tenho adenosina ligada no seu receptor e dopamina não fica tão ligada assim. Mas com a cafeína, consequentemente, a adenosina não se liga, dopamina se liga mais e a gente tem um sinal de maior motivação. Quanto mais dopamina, mais estado de alerta, mais espertinho a gente fica. Ou seja, é verdade, né? Você toma cafeína, você fica bem alerta. Mas nós temos algumas pessoas que têm prejuízos em relação a isso. E aí eu vou te mostrar que nós temos aqui um teste genético que mostra isso pra gente. Ou seja, aqui nós temos então mais um tipo de empresa, laboratório, que faz testes genéticos, né? Nesse caso aqui é o Genera. Lembrando que esse Genera também tem vários tipos de testes que podem ser solicitados para vários propósitos. E aqui ele traz pra gente essa alteração que nós temos no ADORA2A. Ou seja, vejam que aqui ó, nós temos essas correlações. O paciente que tem o genótipo TT, tá tudo bem, não tem problemas. Aquele que é CT já tem uma alteraçãozinha. E que é o CC realmente ó, tem uma predisposição para ansiedade após o consumo da cafeína, por exemplo. Ou seja, assim você consegue ter uma avaliação mais aprofundada do seu paciente. Mas claro, se você não pode fazer um teste genético, tudo bem, não tem problema. Sinais e sintomas já são importantes, que você avalie o quanto o seu paciente tem de ansiedade, de irritabilidade, de insônia com o consumo de cafeína. Pois bem, então, todo dia que nós temos conteúdo especial, lá no Instagram, na verdade, com bastante conteúdo para nutrição. Aqui no YouTube nós temos aulas especiais de terça e quinta-feira, lives todas as quartas-feiras também lá no Instagram, para que você tenha cada vez mais conteúdo, que você seja baseado aí em ciência e não seja mais enganado pelos mitos da nutrição. Até a próxima!